partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, quarta-feira, 3 de setembro. Santo Ângelo está naquele climinha de chuva gostoso de meio de semana, perfeito para um café, para falar de aprendizado, futuro e tecnologia. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje eu me utilizo do sociólogo e filósofo francês Edgar Morin, no livro A Cabeça Bem Feita, que diz que a primeira finalidade do ensino foi formulada por Montaigne, que diz que mais vale a cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. O significado de uma cabeça bem cheia é óbvio. É uma cabeça onde o saber é acumulado, empilhado e não dispõe de um princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. Uma cabeça bem feita significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas e princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido. Neste cafezinho, vamos conhecer duas trajetórias que mostram o poder da formação em tecnologia sob diferentes olhares. O do aluno em constante evolução e o do professor em construção. Eu recebo com muito carinho e alegria Samuel Miller Forratti, servidor público do IFAR Santo Ângelo, mestre em engenharia de software e acadêmico de diversas formações, entre elas licenciatura da computação, e o professor William Juliano Dutra, especialista em jogos digitais e mestrando em ensino científico e tecnológico. Gente, sejam muito bem-vindos ao cafezinho. Que felicidade que eu tô de receber vocês aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Prof. William. Boa tarde, que é o professor William. Os alunos já devem estar acompanhando aí de casa, então vamos partir daqui. Vamos partir daqui. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser cheia de saberes, né, Samuel? O Samuel vale a curiosidade, é também meu colega da licenciatura lá no IF, né? Então a gente já teve muitas trocas nesse caminho, né, Samuel? Porque é uma trajetória muito legal, né, essa do Instituto Federal. E eu quero começar justamente falando disso, né? Tu já é mestre em engenharia de software e tu segue acumulando novas formações, né? E eu acho muito legal que os nossos ouvintes entendam e percebam justamente essa outro lado da educação e da formação, que é o lado do aluno. Porque ainda assim, sendo um docente em formação, tu segue sendo um aluno, né? E o que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que te move, né? Nessa constante evolução, nesse constante aprendizado. Perfeito. Então, boa tarde, eu me chamo Samuel Miller Forratti. Hoje eu sou assistente do Laboratório de Informática ali no Instituto Federal Farroupilha. Também estou na assessoria de comunicação lá. Mas assim, também sou aluno, né? Então eu tenho, digamos, duas matrículas aqui no IFAR Campus Santo Ângelo, né? Uma de servidor e uma de aluno. E o que me move, assim, é a curiosidade pelo saber, buscar, como você falou, tá sempre em evolução, aproveitar as oportunidades. Então, vou falar um pouquinho, assim, né, de como começou essa trajetória aqui no Instituto Federal Farroupilha, né? Eu sou aluno de escola pública, estudei desde o prézinho até ensino médio na escola Dom Felipe Pipe, lá na Pipe. Tenho exemplo de casa, minha mãe é professora estadual, também foi prof muitos anos dessa escola. Hoje é prof da escola Madre Catarina Lepori. E a mãe sempre incentivou a gente, assim, ou tá estudando, ou estudando e trabalhando, sempre tirar notas boas na escola. Enfim, estudar faz parte da minha rotina, né, desde criança. Sempre vi a mãe também corrigindo provas, preparando aulas em casa. E acho que isso me inspirou a ser hoje um professor em formação. O meu gosto, assim, pela área da tecnologia, ele começa desde criança. Sempre fui muito curioso sobre ver como é que as coisas funcionavam, desde um videocassete, depois quando eu tive acesso ao primeiro computador, né, em casa. Sempre gostei de trabalhar com edição de vídeos também, então eu tenho um hobby, né, na área da comunicação.
também gosto, né? Tanto da área da tecnologia, quanto tá ali na frente das câmeras ou atrás das câmeras, filmando, editando. E esse gosto pela tecnologia, então, ele me levou ao Instituto Federal Farroupilha, né? Então, quando eu estava terminando o ensino médio, o IFAR veio para a cidade, né? Ali em meados de 2014, se não me engano. E então ali, né, surgiu o primeiro curso superior de tecnologia em sistemas para internet, totalmente gratuito. E aí o pessoal veio fazer propaganda lá da minha escola. E eu pensei, por que não, né? Vamos fazer o vestibular. Na minha época ali tinha prova, né? Hoje é pelo Enem. Então fiz o vestibular, passei e em 2015 comecei a estudar lá, né? Na época eu não trabalhava ainda, então eu estudei, assim, boa parte da minha vida. E quando eu comecei a faculdade, ali uns 2, 3 meses, apareceu a oportunidade de estágio, no IFE mesmo. E a minha mãe, né, me incentivou, disse, pega, se inscreve, faz, né, o estágio, vamos lá. E beleza, me inscrevi e daí consegui passar, e ali eu comecei a conhecer, então, o lado, assim, administrativo do IFAR, né? Então, comecei trabalhando na coordenação de registros acadêmicos, ali atendendo os primeiros alunos, fazendo matrículas, e também na parte de TI. Então, eu fui, né, aprendendo e também aplicando, né, aquilo que eu aprendi em sala de aula. E eu trabalhei, então, na coordenação de tecnologia da informação lá, né, como estagiário também, e fiquei 2 anos ali. E a minha faculdade, assim, ela levou um pouquinho, eu levei um pouquinho mais do que 3 anos para me formar, né? Levei uns 5 anos. Mas, assim, foi um baita aprendizado, né? Eu nunca tinha programado na minha vida, então eu lidei com programação, eu lidei com questão de redes, que eu adoro também, redes de computadores. Ali também tive a oportunidade de lidar com essa outra parte de mim, assim, né, a parte da comunicação. Então, durante o estágio no IFAR, eu também pude lidar no estúdio de TV e rádio, né, que depois a gente vai falar um pouquinho de alguns projetos. Então, ali eu pude acompanhar a construção do estúdio, pegar câmeras profissionais, assim, para trabalhar e ver pela primeira vez na minha vida. Então, eu posso dizer, assim, que o IFAR abriu portas para mim, né? Então, fiz a primeira graduação em sistemas. Depois estava terminando sistemas, um pouquinho antes da pandemia, ali em 2020, me formei. E aí eu pensei, mas eu vou ficar parado, acho que eu vou fazer uma outra graduação aqui. E aí, então, já estava, assim, descobrindo esse meu lado da docência, né? Digamos assim, quero agora, né, focar em ser professor, né? Então, comecei a licenciatura em computação, vi que tinha umas disciplinas bem parecidas, assim, com sistemas, né? Então, eu pude aproveitar muitas matérias e foi um curso que me encantou. Então, assim, desde o primeiro dia, a parceria com os colegas, né? E assim, tu vê o lado da informática por um outro lado, né? Porque os sistemas, ele é um tecnólogo que te forma para te trabalhar como programador, né? No mercado de trabalho. Mas aí a licenciatura, ela tem um outro viés, ela te leva também, né, se tu quer ser um programador, se tu quer trabalhar na área técnica, tudo bem, mas ela te dá a possibilidade de tu ser um docente. E aquilo me encantou, né, e eu digo, é isso que eu quero fazer. E, bom, além da licenciatura, também comecei outros cursos no meio do caminho. Vários, né? Vários. Então, fui aproveitando tudo que a educação pública tem a oferecer de melhor, né? Sim, até o mestrado. Até eu fazer o mestrado. Inclusive o mestrado. Então, em 2022, meu colega Lucas, da TI, tinha começado a fazer o mestrado em Engenharia de Software na Unipampa, lá de Alegrete, de forma remota. Ele disse, olha, Samuel, achei um mestrado aqui na nossa área de TI, totalmente gratuito e dá para fazer remoto. Eu, opa, vamos tentar, né? Então, em 2022, deixa eu lembrar, final de 2021 eu ingressei no mestrado, comecei remoto e, bom, aí teve um período remoto, mas depois, em 2022, ali com a diminuição, assim, dos casos, né, de Covid, quase o término da pandemia,
aí a Unipampa voltou às aulas presenciais. Então eu tive que me mudar lá pra Alegrete. Eu lembro da tua mudança, eu lembro quando tu Passei foi. 2 anos lá. E hoje, então, tu trabalha como servidor, né? Tu passou também no concurso do IFAR, é isso? Então, é um servidor do IFAR. Então, o IFAR, de fato, faz parte de toda a tua trajetória profissional, né, Samuel? Com E eu acho certeza. muito legal isso, assim, porque, como eu disse antes, né? Eu te acompanho, te conheço já há um bom tempo, né? E a gente percebe o quanto que de fato vale todo o esforço que a gente faz, né? De ir às aulas, de fazer outra graduação, enfim, de se dedicar de fato àquilo que a gente se propôs a fazer, né? As coisas acontecem quando a gente se propõe a fazer. Professor, e a sua trajetória, né? É uma conexão de ciência da computação com animação digital, jogos. Como que foi a sua construção nesse caminho, assim, que é tão multidisciplinar? Bom, eu tenho interesse por áreas relacionadas aos jogos digitais desde quando eu era pequeno, mas a princípio, durante minha formação, no ensino fundamental e ensino médio, inclusive o Samuel era meu veterano na escola, então ele estava na minha frente na escola. Acabou que eu, durante o ensino fundamental e médio, eu tinha a pretensão de seguir a carreira de Direito. Eu só fui mudar a minha perspectiva lá pelo 2º ano do ensino médio, quando eu fui ministrar uma aula. Um professor tinha pedido um trabalho sobre profissões do futuro. E aí era um formato de seminário, então nós tínhamos que dar uma aula para os colegas sobre alguma profissão do futuro. E foi bem na época ali, 2015 mais ou menos, quando teve o boom, né, do esportes eletrônicos. E aí eu trouxe a carreira de jogador de esportes eletrônicos. E aí eu descobri 2 paixões ali, uma que era por estar na frente da sala de aula, e a outra que no caso seria essa vontade de ensinar um pouquinho sobre computação, informática e sobre jogos. Então, desde o 2º ano do ensino médio, eu comecei a estudar um pouquinho sobre jogos digitais, saí um pouco de estar com o controle na mão para entender como é que aquilo funciona por trás. Comecei a estudar então um pouquinho já naquela época de game design, um pouquinho sobre desenvolvimento de jogos. Só que isso só foi ser realmente fomentado durante a graduação de Ciência da Computação. Foi lá na URI, daí, Campo Santo Ângelo, que comecei a cursar Ciência da Computação em 2017. Me formei ali por 2022, 2023. E logo que eu me formei, então, eu comecei a trabalhar fora da área, no caso da TI, mas com o intuito de pagar o meu mestrado. Eu comecei mestrado em Ensino Científico e Tecnológico, e assim que comecei mestrado ali, passou-se um ano, surgiu o processo seletivo para professor substituto no IF Campo Santo Ângelo. Daí, como professor substituto, eu fiquei em quarto, se eu não me engano. Daí um professor foi para o Campo Santo Ângelo, outros 2 professores foram para outros campos, outros campos no caso. Depois na quarta chamada, daí eu fui chamado para o Campo Santo Ângelo de novo. Daí eu assumi ali no Campo Santo Ângelo como professor nos cursos de computação, nas disciplinas de engenharia de software, nas disciplinas de jogos digitais e nas disciplinas que tinham esse cunho pedagógico, exatamente pelo meu mestrado na área de educação. Que legal. E daí, assim que eu entrei então ali ao curso como professor, eu fiz as minhas 2 especializações, uma em animação digital e outra em jogos digitais, e atualmente estou na coordenação do projeto de desenvolvimento de jogos digitais aqui do campus de Santo Ângelo também. Muito legal. Mas e essa virada, professor, de desenvolvimento tecnológico, né? Daqui a pouco, ensino científico e tecnológico. Como que se deu essa virada aí, né? De escolha, de visão? Eu sempre quis ser professor, né? Desde antes, mesmo quando eu ainda não tinha perspectiva de ser docente, eu já observava meus professores em sala de aula, via como é que eles se portavam, os trejeitos de cada um. Então eu já meio que filtrava partes da postura deles para mim. E depois que eu comecei a pensar em ser docente, realmente, eu comecei a puxar mais ainda dessas posturas deles para mim. Percebi algumas outras perspectivas deles, de metodologias de ensino e tudo mais. Então eu sabia que eu queria fazer o mestrado. Poderia ser tanto na área de ensino quanto na área de computação, mas surgindo a possibilidade ali de seguir na área de ensino com professores que eu já conhecia, né? Que eu ainda faço o mestrado na URI ainda, que então para alguns professores já eram antigos meus. Claro. Deu mais na vontade de seguir então na área de educação no mestrado. Então ali eu aprendi várias técnicas, né, que um licenciando em computação aprende no curso de licenciatura em computação. Eu fui aprender só durante o mestrado, porque a minha bagagem, né, de conhecimentos é totalmente técnica. Sim. E a partir do momento então que eu faço mestrado em ensino, eu comecei a aprender um pouquinho sobre metodologias de ensino, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade,
aprendizagem significativa e várias outras metodologias de ensino, então, que nos ajudam a estruturar melhor o ser pedagógico nosso. Sensacional. Não adianta, a docência, ela chama, né? Quando tu te encontra em sala de aula, a primeira vez, eu acho que tu te encontra à frente de uma sala de aula, né? E acho até que essa fala também do à frente também já caiu por terra, porque o professor já não tá mais no centro de nada, né? A gente tá junto ali. Mas é sensacional, porque a gente de fato sente, né? E aí, junto com a docência, vem essa necessidade, né, da formação contínua, né? E é uma característica, né, dos dois, mas eu vou perguntar pro Samuel sobre essa trajetória de estar sempre em formação, sempre desenvolvendo algum tipo de aprendizagem. Como que tu enxerga essa necessidade da formação contínua no mercado de trabalho atual? Bom, principalmente na área da tecnologia, né? Sim. A gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre em busca das novas tecnologias, das tendências, estudando bastante. Se tu vai trabalhar com programação, aprendendo as novas linguagens, fazendo certificações naquelas que tu assim tem o maior domínio ou que tu gosta mais, né? Porque mercado de trabalho tem bastante, né? Desde a pandemia, assim, abriram muitas oportunidades de vagas home office, Sim. né? No mundo inteiro, No né? mundo inteiro. E aí, também abriram-se novas possibilidades, porque às vezes a gente pensa, a informática, né, é só programação. E não, né? A gente tem a parte da engenharia de software, a gente tem outras possibilidades, né, como design de interfaces, análise de experiência do usuário, interfaces de aplicativos e sites, coisas que todo mundo usa, né, hoje em dia. E lá na Unipamp eu vi bastante isso, né? Eu vi, assim, que essa parte do empreendedorismo, né, eles têm lá o Pampatec, onde os alunos da própria universidade podem incubar empresas. Aqui no IFE a gente está começando com o NIT, né? E lá, assim, então, muitos alunos já saíam com empresas da faculdade, ou então, no meio da faculdade, já conseguiam uma vaga de trabalho remoto. Sim. Né? E ganhando bem, Muito assim, bem. Né? Muito bem. Então, eu acho que, assim, essas diferentes formações vão abrindo também os nossos olhos, os nossos horizontes. Com certeza, né? Com certeza. Agora são 1h21. Na volta, professor, eu quero que o senhor me diga qual a principal diferença de perfil que tinha quando começaste na sala de aula e o aluno que a gente está encontrando hoje na sala de aula. Mas isso vai ser na volta, porque agora a gente vai para uma pausa rápida, sempre com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram da Rádio Novos Horizontes. Então a gente já volta, fica com a gente. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23 e a gente está de volta aqui no cafezinho hoje recebendo o professor e aluno Samuel
e o professor William, ambos lá do IFE, aqui de Santo Ângelo. E a gente está conversando sobre educação, tecnologia, sob a ótica de quem ensina e de quem aprende também, sempre com o apoio de Greens Café Corporativo e Corsã. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta, então, pro professor William, agora a gente vai trazer de volta, porque eu acho bem legal a gente conversar sobre o perfil de aluno. Nós temos hoje vários conflitos geracionais, podemos trazer assim, né? E a gente tem uma sala de aula, antes, uma sala de aula agora, em vários sentidos. Fico muito feliz porque assim, eu percebo, né, Samuel, uma evolução da sala de aula, uma educação que a gente vem há tempos já, né, esperando que alguma revolução aconteça dentro da educação, e aos poucos a gente vem percebendo isso, né? E também a gente tem uma diferença grande do perfil dos alunos que tínhamos antes, inclusive na nossa época escolar, e o que a gente encontra agora, né? E eu queria que tu contextualizasse um pouquinho isso na tua ótica, professor, porque é importante, né, que a gente entenda o que a gente está encontrando quando vai para a sala de aula e o que este aluno também vai encontrar quando vai para a sala de aula, que é muito diferente do que a gente encontrou, né, quando éramos alunos, enquanto alunos agora também. Os alunos de hoje em dia, no caso, eles estão totalmente expostos à tecnologia desde quando eles nascem, basicamente, né, com raras exceções. Então, é um pouquinho diferente no caso de alguns anos atrás, por exemplo, onde nós tínhamos os alunos que tinham mais difícil acesso à informação. Então, por exemplo, na minha época de escola, eu tive que ir atrás de livros na biblioteca, era o professor que sabia o conteúdo, passava para nós e nós só recebíamos aquele conteúdo de forma passiva. Então, hoje nós temos que trabalhar de forma mais ativa, no caso, com os alunos como foco da aprendizagem, no caso, então eles como foco, eles como protagonistas, né, em sala de aula. Porque o que acontece? Eles estão a todo momento tendo aquele acesso de informações de todos os lados, de N formas diferentes, através de vídeo, músicas, através de som, através de podcasts, né? Através, então, de audiobooks, dificilmente livros hoje em dia. Então, hoje dar um livro para um aluno ler é uma punição, basicamente, para eles. Verdade. Então, basicamente, a gente tem um aluno hoje que ele está o tempo todo sendo exposto a informações. Sim. Então, se tu se põe, no caso, na frente da sala de aula, como aquele detentor do conhecimento, que nem tinha antigamente, e transmitir esse conhecimento para eles, por vezes vão ver os alunos completamente perdidos assim em sala de aula, porque não é dessa forma que eles estão aprendendo. Então, tu tem que produzir dinâmicas, ensinar eles como fazer pesquisa, como usar, né, a tecnologia para buscar essas informações, porque senão, se tu somente tá na frente falando, eles por vezes acabam se perdendo na própria cabeça, assim. Sim. E tu vai perdendo os alunos, né, com o passar da aula. Eu trabalho bastante metodologias ativas, né, nas minhas disciplinas. Tem uma outra só que, no caso, é mais teórica, que a gente normalmente vai mais para aquela metodologia antiga, né, de ensino, mas a grande maioria das minhas disciplinas eu consigo trabalhar dessas formas mais envolvendo pesquisa, envolvendo botar a mão na massa, principalmente já que eu estou dando aula no curso técnico integrado, que é informática, ou nos cursos de computação, onde a gente tem, então, ali softwares, tem aplicativos que a gente pode utilizar para construir coisas da área da computação. A gente consegue utilizar isso na sala de aula de forma mais ativa por parte do aluno. Então, por exemplo, para nós fazer um jogo hoje, eu não chego só na frente e só falo de como é que o jogo é produzido, eu posso botar eles para mexer na ferramenta e ver como o jogo é produzido mesmo. Então, isso também facilita bastante esse aprendizado. Sim. Outra coisinha também em relação aos alunos é que, por eles terem esse acesso rápido à informação e por cada vez a informação estar cada vez mais rápida, tu vê que coisas muito extensas ou um diálogo muito extenso, por vezes, vão se perdendo. Então, a gente tem que fazer, normalmente, formas ágeis, no caso de transmitir o conhecimento, porque, senão, ele não consegue prender atenção, usufruir tanto aquele conhecimento quanto ele conseguiria se você fizesse rodadas rápidas de conhecimento. Uma coisa, no caso, que vem impactando isso é... Antigamente, nós aqui, né, assistimos TV. Sim, então, nós tínhamos e líamos livros, né, professor? Líamos livros. Então, tinha que esperar até o nosso programa que nós queríamos assistir para poder assistir. Às vezes, assistir o programa anterior para poder esperar o nosso começar. Depois veio o YouTube, e aí a gente tinha lá vídeos de 20 minutos, 30 minutos para nós assistirmos. Tínhamos que pesquisar por cada um deles. Os algoritmos não eram tão eficientes quanto são hoje, então nós tínhamos que ir catando conteúdos que eram realmente relevantes para nós. Hoje não, hoje os vídeos têm 30 segundos a 1 minuto e meio. E eles acostumaram a cabeça deles a utilizar esses vídeos de 1 minuto mais ou menos de duração. Então, por vezes, o diálogo é muito mais rápido, a informação chega para eles muito mais rápida. Por vezes, não tem uma fonte específica daquela informação. Então, eles também não sabem como pesquisar esse tipo de fonte, né? Então,
Por vezes é interessante que nós utilizarmos, então, essas metodologias rápidas de vídeos, produtos multimídias, no caso, para ensinar eles em sala de aula, do que ficar lá naquela metodologia tradicional de ensino. Então, trazer mídias para sala de aula, trazer metodologias ativas, colocar o aluno em foco, botar ele trabalhar em equipe, ser além de disseminadores de informação, sermos capazes de formar eles de forma crítica e também com aptidões além, né, das de cunho informativo em sala de aula. Perfeito. Eles terem habilidades de trabalho em grupo, saberem perguntar para o colega, que por vezes, pelo menos na minha época da escola, eu sentia que existia essa dificuldade de um colega perguntar para o outro. Uma coisa, tinha aquela questão de, por exemplo, eu não posso mostrar para o outro que eu não sei. Eles estão já a incentivar eles a fazer essa questão de perguntar, de aceitar críticas. Então, esse trabalho em conjunto de sala de aula para desenvolver competências e não somente transmitir informação. Perfeito. E a sua fala vem muito ao encontro da nossa abertura, né? Então, mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Né? O acúmulo de informação não é conhecimento. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa distorção por conta das redes sociais e da forma de absorver conteúdo rápida, né? Como o senhor disse. É justamente isso, as pessoas de uma forma rasa consomem o conteúdo, de uma forma rasa também acham que entenderam aquele conteúdo ali, né, e não se aprofundam em nada, e aí é um empilhamento de informação achando que aquilo é conhecimento. Então é preocupante, né, Samuel? E agora eu quero saber um pouquinho de ti, Samuel, frente a essa rotina, então, de servidor, de docente, de aluno, como que isso está acontecendo e já entrando também na prática, nos projetos que então hoje tu está à frente e coordenando lá no IFE. Perfeito. Bem, assim, eu lá no IFE eu trabalho 40 horas, e então agora eu também estou fazendo um intensivo para finalizar esse setor em computação, né? Que eu tinha interrompido ali para fazer o mestrado. Então, assim, tem sido uma rotina bem puxada, assim, né? Eu acabo ficando 3 turnos ali no IFE, mas, assim, no final do dia eu saio, assim, com o sentimento de dever cumprido, de estar aproveitando da melhor forma o que aquele lugar pode proporcionar pra gente, né? Que é proporcionar uma formação de qualidade, nos trazer um conhecimento, né? Com professores excelentes, né? E principalmente, assim, da área pedagógica, eu acho que eu tô aproveitando bastante agora, né? Aprendendo novas metodologias de ensino, aprendendo, né? O que significa ser professor, ou melhor, educador, né? E, ao mesmo tempo, estou aplicando isso em sala de aula. Eu também agora estou fazendo o 3º estágio obrigatório do curso. Então, eu também estou ministrando algumas aulas, né, na escola José Alcibiades. É uma escola pública, ali perto do IFE também. Então, a gente vê, assim, bem como o Prof. William falou, a gente vê, assim, diferentes gerações de alunos, né? E quando a gente chega em sala de aula, a gente às vezes imagina, olha, os alunos dessa geração que já nascem com a tecnologia já sabem tudo, né? Então, a gente tem que aprofundar o conhecimento, assim, num nível muito alto. A gente tem que ir, né, muito a fundo em certas questões. E a gente vê que não, que, assim, os alunos, eles têm hoje muito contato com as redes sociais, com jogos, e dispositivos como o celular. Mas, às vezes, o uso de dispositivos mais tradicionais que eles encontram no mercado de trabalho, como um computador de mesa, às vezes é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes os alunos... É irônico, mas é verdade. Perfeito. Então, a gente vê, assim, que a gente, às vezes, tem que revisar alguns conceitos, né? Tem que também mostrar ferramentas que a gente utiliza no mercado de trabalho, né? Pensando já na formação profissional. Então, como utilizar um e-mail, né? Mostrando dicas de segurança, que tu tem que armazenar, né? Com segurança tuas informações online, teu login, tua senha, né? Questões básicas, às vezes como ligar o computador, como utilizar o teclado, o mouse, mas a gente vê também que os alunos pegam muito mais rápido. Né? Mais do que a gente, eu acho, quando estava na idade deles. Sim. Né? Então, é gratificante também quando tu chega, ver os alunos, assim,
que tinham dificuldades no uso da tecnologia, assim, mais tradicional. E aí tu termina o estágio e vê que tu contribuiu, né, com aquele aluno. Eu acho que brilha os olhos, né, na gente. E eu também utilizo bastante metodologias ativas, assim, nos estágios, né, até porque hoje a gente não consegue mais prender por muito tempo a atenção do aluno com uma aula totalmente expositiva. Sim. Né? Então, tu tem que trabalhar com projetos, tu tem que trabalhar com a questão da interação entre eles, né? Trabalhar as habilidades sociais, né? Saber trabalhar a cooperação, trabalho em grupo. Então, acho que isso é importante. E tentei trazer isso também com a ajuda do Prof. William para o meu ambiente profissional lá no IFE, né? Eu, como eu comentei, trabalho com a comunicação, trabalho com TI, e a gente tem a possibilidade ali no IFE também de fazer projetos de ensino, pesquisa e extensão, né? E aí o estúdio estava lá meio parado, e o Prof. William também gosta dessa parte, né? De podcasts, de filmagens. E um dia me encontrou no corredor e começamos a trocar ideias. E aquele estúdio, o que tem lá dentro? Como é que dá pra gente utilizar, né? E aí eu comentei, olha, acho que a gente poderia fazer alguns projetos legais, né? E às vezes também com projetos a gente consegue fomento para comprar alguns equipamentos que faltam no dia a dia, né? Então ele disse, tem uns alunos legais aqui para te indicar. E eu acho que a gente poderia fazer um projeto de ensino e tal. Eu digo, tá, então vamos adiante. Então, daí o prof, assim, me ajudou muito na escrita e foi comentando com os alunos. Depois a gente lançou o projeto, passou por edital, né? Concorreu com outros colegas e fizemos a seleção pública dos alunos. E hoje estamos com 2 projetos, um de cinema, para a gente trabalhar filmagens, efeitos especiais, e o outro de podcasts, que está começando também, né? Então, a gente tinha um podcast no IFE há uns 2 anos atrás, e que a gente parou, assim, por conta da pandemia e tudo mais, e agora estamos, então, retomando aos poucos, né? Trabalhando essas habilidades de comunicação também com os alunos. E está sendo bem gratificante, assim, porque a gente lida com alunos de diferentes idades. Então, tem um aluno do ensino médio, né? Ali na média dos 16 anos, eu acho, 15. E daí tem um aluno também do curso de licenciatura em computação, meu colega também, que tem lá pela casa dos 20 anos. Então, a gente ensina o que a gente sabe, né? Pesquisa coisas novas, passa o conhecimento e também aprende com eles. Muito, verdade. Na prática, né? Verdade. Prof. William, na verdade, assim, ó, é sensacional, porque a gente está aqui com 2 alunos, ex-alunos, há pouco tempo, porque o Prof. William tem 26 anos e o Prof. Samuel tem 28. Então, assim, a gente está falando de presente e futuro ao mesmo tempo, né? É muito legal isso, porque a gente já sente na prática toda essa disponibilidade de estar em constante aprendizado já, né, durante, agora. E eu quero saber de ti, né, dentro dessa questão da tua área de pesquisa ali de jogos digitais, como que os jogos, né, podem ser ferramentas de ensino em outras disciplinas, né? Como que eu consigo daqui a pouco utilizar os jogos para ensinar português, para ensinar geografia, história, que são outras matérias que dependem um pouco mais de conceito, né, mas que são fundamentais para todo tipo de aprendizagem e de uma forma mais divertida, né, e que impacte mais os alunos. Nesse ponto, no caso, nós, na verdade, teríamos 2 perspectivas aí, então. Eu tenho um projeto de ensino no IFE Campo Santo Ângelo, então, que ele é destinado, então, à produção de jogos digitais. E nesse projeto, agora nós temos um novo vínculo dele, né, um novo ramo dele, que seria o projeto extensionista de produção de jogos sob demanda dos professores. Então, nós temos 2 perspectivas aí do ponto de vista de como é que a gente pode utilizar a produção de jogos para ensinar questões técnicas para os alunos, de desenvolvimento de um jogo mesmo, ensinar como é que funciona um jogo por trás dos bastidores. Perfeito. E depois nós temos o ponto de vista de como é que esses jogos podem impactar, então, dentro de sala de aula. Inicialmente, então, vou explicar um pouquinho do projeto. O projeto, basicamente, ele tem hoje em torno de 15 integrantes, mais ou menos, 15 alunos do ensino médio. São a serial, então não é primeiro, segundo, terceiro ano, não, são todos os anos. Entendi. E também não são de um curso só.
Então podem ser tanto alunos da administração, da agropecuária, quanto do técnico de informática que se integram e montam um time de desenvolvedores, né? Todos eles se tornam desenvolvedores de jogos. Então nós fazemos desde a parte artística do jogo, então desde a parte de arte, né? Com a parte da programação, com a parte de planejamento, a parte de escrita. Então é um projeto totalmente... chega a ser interdisciplinar, né? Porque a gente faz tudo isso no mesmo espaço, com os mesmos alunos. Então não tem aquela divisão multidisciplinar, né? Que a gente divide as disciplinas e trabalha alguma coisa em todas elas. Não. Ali todos são integrados, ali são todos em conjunto. Então é um projeto interdisciplinar, com o intuito de que eles aprendam e coloquem em prática as coisas que eles aprenderam em sala de aula. Eles aprendam um pouquinho mais ali, em conjunto, uns com os outros, e coloquem em prática para que aquilo se torne cada vez mais significativo para eles, né? Então, se eu aprendi programação na minha aula de manhã, eu chego de tarde, eu vou participar do projeto e eu coloco aquela programação em prática, que legal. em algo que eu gosto, é muito mais fácil de eu internalizar aquele conceito, aquele conteúdo. Então, isso vai se aplicar tanto na disciplina de artes, aquilo que eles veem na disciplina de artes, quanto aquilo que eles veem nas disciplinas de computação, quanto que eles veem nas disciplinas envolvendo a parte de gestão de projetos. Então, tudo isso vai ser integrado nesse projeto e eles vão poder aprender e avançar, né, nos quesitos técnicos deles ali. Né, eu até brinco com o pessoal do ensino superior de que se eles derem mole, os alunos do integrado estão vindo bem rápido, né? Então, para eles serem batidos, para eles serem ultrapassados por esses alunos, é bem fácil se eles derem mole. Estão vindo com tudo, né? Eles estão vindo com tudo. Verdade. E depois nós temos a perspectiva, então, de sala de aula. De que forma a gente vê isso, então? Os professores entram em contato com esses meus alunos, e esses meus alunos, então, começam a planejar junto com o professor algum conteúdo da disciplina deles que eles possam aplicar, no caso, em sala de aula, para melhorar a compreensão do conteúdo. Então, o professor passa o conteúdo, depois aplica um jogo para ver se aquele jogo foi fixado na mente do aluno ou não, ou para transmitir até mesmo parte daquele conteúdo de uma forma mais visual, mais lúdica para o adolescente que está ali estudando. Então a gente está começando os projetos agora. Então tem um jogo que está indo para ser finalizado. Ele vai ser apresentado agora na MTech e na MEPT, que são 2 eventos aqui do IF, e que depois disso vão ser, então, depois de ser apresentados dentro do IF, nós vamos levar para as escolas do município. Então, as escolas municipais, estaduais que forem aqui do município, a gente vai levar os jogos para essas turmas desses professores. Então, se a gente faz um jogo de biologia, para nós, professores de biologia, a gente vai oferecer para professores de biologia aqui do município os jogos para serem aplicados também na sala de aula deles. E assim a gente coleta dados, informações, ver se impactou, como que impactou os alunos. Então, tudo isso através desse projeto, que começou com 2 alunos querendo descobrir como é que fazia um jogo. Eles pensaram assim, como é que funciona um jogo? Será que tem como a gente pegar e fazer um projeto, aprender a fazer isso? E eles foram atrás do professor Rubira, né, que é um professor de física ali do campus. Ele topou a ideia e depois, uns 2 meses mais ou menos, eu cheguei na instituição. E aí eu assumi daí o projeto junto com o professor Rubira. Então nós estamos 2 na frente agora desse projeto e tentando levar um pouquinho de conhecimento através de uma forma mais lúdica para esses alunos. Sensacional, professor. Parabéns. Tudo parte da curiosidade, né? Sim. Tudo parte da pergunta, e a gente precisamos ser eternos críticos e perguntar muito. Agora já são 13h42, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo. Lembrando que o nosso programa tem o apoio de Corsã e Grins Café Corporativo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cafezinho. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grins Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grins Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h44 e estamos de volta com Samuel Miller Forratti e o professor William Dutra, do IFE, aqui de Santo Ângelo, falando sobre educação, tecnologia e futuro aqui no Cafezinho. Prof, eu quero voltar com o senhor, eu falando com o professor de 26 anos, chamando de senhor, tu vê que é uma característica da educação, né? O professor é aquele mestre, então não tem como chamar de outro jeito. Quando tu chegas com essa proposta de tecnologia e de inovação, como que é dentro da sala de aula? Assim, tu percebe alunos e inclusive outros pares, outros docentes, mais entusiasmados ou ainda existe resistência para tratar disso? Eu posso falar também aí de uma perspectiva que nós temos, por exemplo, do ensino superior nosso para o ensino técnico integrado, né, que são os adolescentes. E depois posso expandir um pouquinho dessa fala da seguinte forma. Quando eu chego pro ensino superior, que são turmas de idades variadas, Sim. e eu apresento uma tecnologia, eu falo que vou fazer alguma coisa, ou que eles vão ter que fazer uma avaliação de uma forma diferente, ou algo nesse sentido, tu vê que existe um pé atrás. Tipo, não sei se vou conseguir, não... acho que não vai dar certo, ou fugindo um pouco da tecnologia. Aí quando eu chego e apresento essa mesma avaliação, esse mesmo formato no técnico integrado, os meninos abraçam, porque eles não têm medo de errar, ou de falhar, ou de coisa do tipo. Então, eles aprofundam os conhecimentos porque eles vão lá e caem de cabeça naquilo. Sim. Que por vezes a gente vê uma certa resistência do pessoal um pouco mais velho e a gente pode expandir isso depois para a formação continuada de professores, né? Eu atuei pela URI Campo Santo Ângelo, eu fui através do projeto Mais Ciências em escolas para fazer formação para professores, para formação de alunos do magistério. E a gente via essa dificuldade, né, essa resistência por vezes de abraçar a tecnologia, né? De uma forma medo, né, professor? Metade dos alunos queriam aprender um pouquinho mais, queriam ir atrás de integrar aquelas tecnologias à sua docência, à sua forma de ensinar. E a gente via, por outro lado, alguns alunos que fugiam delas e achavam que aquilo era desnecessário, porque para eles sempre funcionou o giz de cera, quer dizer, o giz de pó e o apagador. E é isso que eles usaram. Esses foram os materiais que eles usaram durante a carreira inteira, né, da docência. Então, a gente vê essas dificuldades, né, essa resistência, principalmente para o pessoal mais velho. O pessoal mais jovem, eles já têm mais facilidade de abraçar as tecnologias, mesmo que o pessoal mais velho tenha conhecido muito mais tecnologias diferentes com o passar dos anos. Exatamente, a gente passou por tudo, né? Sim, a gente, falo eu como mais velha, mas a gente passou por tudo, né? A gente, na verdade, se sente familiarizado, mas é resistência, né? Sim, por exemplo, eles passaram desde do quadro negro individual que cada um tinha que apagar e depois copiar a próxima fórmula matemática para aprender ela. Passaram para as impressoras de álcool, aquelas que tinham que ficar girando a manivela. Quando a prova vinha com cheirinho do mimeógrafo. Então eles tiveram que passar por N tecnologias que eles tiveram que se adaptar até o momento atual. E ainda assim eles têm uma certa resistência, no caso, a aderir a essas novas tecnologias. Enquanto o pessoal mais novo, que cresceu com o celular na mão, eles abraçam todo tipo de tecnologia com mais vontade. Obviamente, ainda assim com suas dificuldades, porque a tecnologia, como o celular, ele te entrega muitas coisas de forma facilitada. Coisas quando tu pega um computador de mesa, né, que nem o Samuel tinha falado anteriormente, por exemplo, organização de pastas. Hoje, se tu tira uma foto com o celular, com o namorado, com a namorada, ele vai lá e organiza já foto com o namorado, foto com a namorada. Ele organiza pra ti as pastas, usando a inteligência artificial. Agora, quando a gente pega um computador que tu tem que ir lá e criar a pasta, organizar os arquivos, isso já é o suficiente para os alunos se perderem, não saberem como é que faz. Então, tem essa dificuldade, não somente os mais velhos, mas com os mais novos também. Só que os mais novos têm mais essa tranquilidade de abraçar e errar e falhar mais tranquilamente. Se sente mais familiarizado, né, com a tecnologia. E como que faz, professor, para a gente conseguir construir, desenvolver, formar alunos mais críticos, mais criativos, né, e não só técnicos, não só conceituais? Eu sempre gosto de partir da ideia de deixar eles pensarem nesse processo criativo. Então eu dou para eles essa ferramenta, mostro para eles como é que ela funciona, mostro o processo para criar alguma coisa, e depois eu deixo eles escolherem o tema, eles escolherem o que eles querem apresentar, muitas vezes sobre eles até mesmo. Então quando a gente faz um jogo, eu não falo para eles, faço assim, assim, assado. Não, eu falo para eles, aqui tá a ferramenta, esse é o processo que vocês podem utilizar para produzir isto, e eu deixo que eles pensem em torno daquilo. Então, principalmente com o pessoal do ensino médio, eu pratico bastante a questão de brainstorming, a questão de tomada de decisões, eles se reunirem em grupos e o grupo pensar como um todo em como é que vai funcionar aquilo. Eu tento sempre fugir do individual, porque o individual
por vezes, por exemplo, se um aluno vai pensar no como é que vai ser o jogo e vai passar para os outros produzirem, os outros não vão se sentir tão afins de interagir com aquilo, porque eles não têm, não foi ideia deles construir aquele jogo. Então eu gosto que eles pensem em conjunto, que eles trabalhem em conjunto, pensem que tipo de ideias o grupo inteiro topa, ou chegar num embate entre duas ideias. Como que eles vão fazer para articular com o outro desenvolvedor, com outro colega, de que a ideia deles talvez seja a melhor para aquilo. Perfeito. Então, trabalhar essa questão de tomar decisões, trabalhar em conjunto, essa questão de ceder também, que não necessariamente tu vai ter toda hora aquilo que você quer, então ceder pro colega. Então a gente faz agora o teu, então se depois sobrar um tempo a gente faz o meu. Então esse tipo de coisa, se trabalhar em sala de aula, ajuda nós a criarmos um ambiente mais respeitoso e, consequentemente, ele vai ser mais criativo, porque tu tem mais liberdade para te expandir um pouquinho sua cabeça dentro daquele ambiente, sem ter essa chance de represália, né, pelos colegas e tudo mais. Sim. Então tu acaba criando, através do respeito, um ambiente mais criativo e, consequentemente, também ele vai ser mais crítico, porque eles vão ter mais capacidade de criticar coisas que não foram bem planejadas, bem estruturadas, saber quais ferramentas são as melhores para eles utilizarem, como é que eles podem trabalhar da melhor forma com um conjunto de colegas. E eu acho que isso vem ao encontro também de uma grande lacuna ou dificuldade, desafio, enfim, dá para botar várias palavras, que os professores encontram hoje na sala de aula, que é o engajamento, dito engajamento dos alunos, né? É difícil tu conseguir conectar com todos os alunos, principalmente com os mais velhos, né? A gente falando lá do ensino médio, enfim, e eu já tive a oportunidade de dar aula para ensino médio, né, nas PECs e estágio, enfim. É difícil, né? Então, a metodologia ágil, de fato, ela funciona porque engaja e conecta, né? E aí, o Instituto Federal traz tudo isso pra gente, né? E aí, eu quero falar um pouquinho também da importância, né? Da gente ter acesso a esse tipo de ensino de qualidade, gratuito. E eu queria ouvir de ti, Samuel, né? Sendo IF desde sempre, como que tu enxerga o papel dos institutos federais na democratização do ensino da tecnologia, principalmente no interior, nas cidades, entende? Porque pra gente aqui em Santo Ângelo, por exemplo, as coisas demoram um pouquinho mais a chegar, né? Hoje chegam mais rápido, mas ainda assim tem coisas que a gente demora a receber. Como que tu vê isso? Perfeito, eu acho que o papel dos institutos federais é exatamente esse, é a interiorização da educação pública, né? Então, o que antes as pessoas só buscavam nos grandes centros, né, que nem aqui no estado, Santa Maria, Porto Alegre, então com os institutos isso está vindo para o interior. Então, aqui, que nem o IFAR, ele tem hoje mais de 10 unidades, né? Então, a gente aqui na região noroeste, por exemplo, tem em Santo Ângelo, tem em Santa Rosa, Santo Augusto, depois um pouquinho mais ao norte, Frederico Westphalen, né, São Borja. Então, são unidades espalhadas, né, por todos os cantos do estado. E isso, o IFAR, ele fica, né, mais aqui nessa região norte e noroeste, aqui, enfim. Mas nós temos outros dois institutos, né? Nós temos o IFRS, né, e o IFSul. Então, que trabalham em diferentes regiões aqui do estado, né? Região metropolitana, depois mais ao sul. E eu acho, assim, que os institutos, eles vêm, assim, desempenhando um papel muito importante, porque traz a educação pública, traz a oportunidade do aluno vir estudar conosco desde o ensino médio e ter contato com a mesma infraestrutura que os alunos da graduação ou mesmo da pós-graduação têm. Então, por exemplo, eu, na minha antiga escola, né, de ensino médio, eu não tinha acesso a tantos laboratórios que nem os alunos têm hoje aqui no IFAR, né? Então, aqui, pensa, eles têm laboratório de química, tem laboratórios da área da saúde, da enfermagem, até da estética e, bom, na área da tecnologia temos 6 laboratórios de informática, laboratório de hardware, tem agora o IFMaker, a Prof. Carlise comentou no último cafezinho, né, na última quarta. Então, assim, pensa, eles chegam no ensino médio, né, adolescentes, ali na faixa dos 11, 16 anos, e já começa a ter contato com impressoras 3D, com laboratórios modernos, com equipamentos tecnológicos, e com professores também, né, mestres e doutores, que também dão aula na graduação e no ensino médio. Eu acho que isso muda muito a perspectiva, né, do ensino, né? Tu tem um ensino de maior qualidade, com bastante potência, com bastante investimento, né, nessa educação.
Então, com certeza faz a diferença. Então, aquele aluno, né, que antes, para ter um ensino diferenciado, tinha que viajar, né, sair da sua cidade, hoje ele poder fazer isso na sua própria cidade ou viajar poucos quilômetros, acho que isso com certeza muda, né, a vida das famílias, né, e com certeza das cidades onde os institutos chegam, né, isso também reflete no comércio, reflete nos serviços, né, que a gente consome, na economia local, né, porque pensa, a gente tem professores daqui que vieram de várias regiões do país. Sim. E esses professores, eles têm que comer, eles têm que ir na academia, eles têm que construir casas. Então, os institutos, assim, mudam a realidade de uma cidade. Concordo contigo, Samuel. Muito legal. Prof. William. Prof. William. A gente tem muitas evoluções já no sentido de educação e tecnologia no Brasil, né? A gente teve aí a questão agora da ampliação da BNCC Computação dentro das escolas municipais, né? Essa obrigatoriedade, que já tinha, na verdade, agora, né? A gente tem um prazo aí para isso acontecer. Mas quais mudanças que tu entendes que ainda precisam acontecer no Brasil dentro do ensino da computação? O primeiro é um planejamento adequado para a implantação desse novo formato de ensino, né, que onde a computação vai ser inserida, né, dentro do âmbito de ensino de ensino médio fundamental. Porque até o momento que a gente tem a computação e a tecnologia aparecendo de forma transversal, né, nesses conhecimentos, nessas outras disciplinas. Então, a escola não tem necessariamente que ter um professor de informática. Sim. Mas sim, os professores estão, no momento, tentando adequar certos conteúdos a recursos didáticos tecnológicos. Eles não têm necessariamente o viés, né, de ser inserido a computação como uma disciplina, né, como um conteúdo básico do curso. O que essa nova legislação vem para mudar isso. Realmente para instaurar, então, que tem que ter ali um docente da área da computação atuando junto com os demais professores. Ele tem que estar ali ajudando na parte da computação, ajudando os pedagogas, né, que vão cuidar dos alunos desde da pré-escola até o quarto ano do ensino fundamental, instruir elas e como que elas podem começar a interagir com os alunos, ensinando algumas questões conceituais ali de computação de uma forma lúdica, né? Obviamente eles não vão ter um contato com o computador nesses anos iniciais a princípio, mas a partir do quinto ano, então, eles atuarem como docentes em uma disciplina específica, ou com algum conteúdo específico, ou dando um suporte aos professores, mas de uma forma que o professor de computação está ali dentro daquele âmbito. Porque isso é que vai dar base depois para os alunos conseguirem se adaptar e seguirem de acordo com o novo BNCC. Basicamente, através da nova BNCC, diz que os alunos vão ter que sair mais ou menos do ensino médio quase que sabendo programar. A um nível assim que nós temos um integrado nosso. Ou que, por exemplo, nós teríamos ali nos primeiros semestres de ciência da computação, por exemplo. Os alunos vão ter que sair com essa bagagem do ensino médio. Vamos dizer, esse é o plano, né, da BNCC. Então, agora esses professores têm que estar dentro do âmbito educacional para que isso consiga surgir efeito, consiga surtir um certo efeito dentro desse âmbito. Porque eles é que têm a bagagem para ensinar programação, para ensinar algoritmos, para ensinar estrutura de dados, para trabalhar naqueles 4 pilares, que é pensamento computacional, que é reconhecimento de padrões, que é decomposição, abstração. Trabalhar esses conhecimentos no âmbito educacional né, parte do cunho de um professor de informática. Os outros professores não têm essa habilidade, ou até podem ter, né, continuando com formação, mas ainda assim o professor que vai ensinar esse tipo de conteúdo é um professor de informática. E se nós não temos um espaço aberto para os professores ainda, é isso que tem que ser feito. Tem que ser planejado uma adequação no currículo, uma adequação na escola, para que seja integrado esse novo docente no âmbito do ensino. E aí, com isso, né, tem que ser feita a contratação também desses docentes. A gente viu que nesse último edital de concurso que teve, novamente, no caso, nós não tivemos contratação de nenhum professor concursado da área da informática aqui na nossa região. Coisas que aconteceram, no caso, com a região de Juiz, se não me engano, teve uma vaga que já foi disponibilizada. Então, nós estamos ainda um pouquinho atrás com isso. Nós precisamos dessas vagas abertas para que a gente possa entrar e atuar nas escolas. E tendo essa vaga aberta para nós atuarmos na escola, a gente consegue ver o movimento começando a ganhar mais forma. Então, esse movimento de integrar nesses docentes no âmbito do ensino da computação das escolas. Não somente isso, mas nós temos curso de licenciatura em computação, que não tem em todo que é lugar da região. Então, os nossos docentes são os que vão para todas as outras regiões depois. Então,
nós estamos formando vários docentes da área da informática, então nós estamos saindo na frente em relação a isso, só que a gente precisa agora desse espaço no mercado de trabalho para realocar esses docentes. Perfeito, perfeito. A gente está quase indo para o final já do nosso cafezinho. Ai, que me engasguei aqui. E eu queria ouvir de ti, Samuel, que conselho que tu daria para o Samuel Calouro, que estava começando no IFE há anos atrás? Nossa, profundo isso, né? Profundo. Olha, eu acho que a gente tem que aprender a ser um pouquinho mais autônomo, né? Não esperar que o conhecimento venha só do professor que está ali em sala de aula, dos materiais que ele passa, né? Eu acho que, principalmente o aluno de tecnologia, ele tem que ter iniciativa e buscar muitas coisas fora também, para contribuir com aquilo que tu aprende em sala de aula. Né? Eu acho que é o conselho que eu daria para Samuel Calouro. Perfeito. Prof. William, uma mensagem final do que representa educação na sua vida? A educação é a base de tudo. Então, desde de se formar como uma pessoa mais crítica até um bom profissional, tudo vem da educação. Então, se nós temos bons professores, um bom ambiente educacional, um ambiente que te forma não somente com as capacidades intelectuais, né, com a questão de informação, mas que te forma também com competências, com habilidades, isso para mim é educação. O ambiente educacional para mim é isso, que te forma em todos os âmbitos para te se tornar uma pessoa completa no futuro. Perfeito. Olha só, eu tinha muitas outras perguntas para fazer. Infelizmente, nosso cafezinho, ele é tão bom que ele passa muito rápido. As coisas boas, elas duram rápido, né? Mas já fica aí o convite para uma próxima vez a gente conversar mais um pouco. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada pela presença, Samuel, Prof. William. Obrigada por compartilharem com a gente experiências e os sonhos que mostram que educação e tecnologia vai muito além das máquinas. É feita de pessoas, trajetórias e transformações. A você que ficou com a gente, obrigada pela companhia. Obrigada também Corsã e Greens Café Corporativo por fortalecerem o nosso encontro diário. E para seguir esse papo, me encontra lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais cafezinho missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.